Começo por agradecer à Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, em meu nome e em nome do Departamento de Ciências Agrárias da Universidade dos Açores, o honroso convite para moderar este painel da Conferência Açores Preparar o Futuro. Esta conferência ocorre num momento particularmente importante, quer para os Açores, quer para a União Europeia, pois antecede a entrada em vigor de um novo quadro financeiro comunitário, acompanhado de mudanças estruturais importantes, como o fim das cotas leiteiras. É necessário perspectivar o futuro e nada melhor para se atingir esses objetivos do que juntar quem governa, quem estuda e investiga, quem produz e comercializa e quem consome para discutir esse mesmo futuro. Este painel tem por título Indústria, Inovação e Crescimento. Desculpem, caiu aqui umas folhas. E apresenta-nos duas perspectivas. Um olhar sobre o sector agropecuário, ou agroalimentar, que tem sido um dos pilares da economia açoriana, praticamente desde o povoamento, e que vai continuar a ser, pois, como diz o professor Avelino Menezes, a terra é o nosso bem mais seguro. Mas que, para se desempenhar esse papel, necessita de se modernizar, de apontar e encontrar novos mercados e novos produtos. E o potencial da indústria do mar, que será, a par de outras, uma das vias de desenvolvimento do futuro. Para desenvolver este painel, temos o Dr. Ricardo Serrão Santos e a professora Maria do Céu Patrão Neves, que são sebejamente conhecidos e dispensam apresentações. No entanto, cabe-me a mim fazer essa apresentação. A primeira conferência será do professor Ricardo Serrão Santos, doutor em Biologia e Ecologia Animal, pró-reitor da Universidade dos Açores para os Assuntos do Mar, presidente do Instituto do Mar e que dedica-se ao estudo da biodiversidade marinha e dos ecossistemas oceânicos e integra e coordena numerosos projetos de investigação nacionais e internacionais, entre os quais se destaca a participação nos comitês coordenadores da Rede de Excelência da União Europeia em Biodiversidade e Funcionamento de Ecossistemas. Com um vasto currículo, detentor de várias distinções e prémios nacionais e internacionais ao nível ambiental e da investigação marinha. A professora Maria do Céu Patrão Neves, professora catedrática de Filosofia, Ética e Antropologia Filosófica da Universidade dos Açores, é atualmente membro do Parlamento Europeu, integrando a delegação portuguesa do Partido Popular Europeu e desenvolve o seu trabalho como membro da Comissão das Pescas e da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, onde tem tido uma ação conhecida na divulgação das problemáticas açorianas. Passava então a palavra aos oradores, primeiro ao Dr. Ricardo Serrão Santos. Muito bom dia. Muito bom dia e agradecer o convite e o desafio que foi feito pela Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo e é com prazer que estou, infelizmente não pude estar ontem, mas já pela ação social tive os e foi uma excelente sessão. Eu vou, de facto, dar uma perspectiva de desafios, oportunidades e progressos no âmbito do mar dos Açores. Está a funcionar, não está? Mal? Sim. Não. Tem que estar mesmo perto daqui, não é? Sim, sim, está. Portanto, dizia eu, dos desafios, das oportunidades, dos progressos que se põem ao mar dos Açores, neste século conturbado e numa situação, de facto, em que, apesar de sermos 250
mil habitantes, temos um planeta povoado por 7 bilhões, em que as indústrias, de facto, expandiram as suas atividades para os sítios mais recônditos e inóspitos do planeta, para o Oceano Largo e para o Oceano Profundo, em procura de riquezas e capacidades para alimentação e dar energia, dar alimento, recolher recursos naturais para continuar a sustentar este planeta. E nós não estamos separados desse processo, apesar de sermos 250 milhões de habitantes, e temos, de facto, uma grande responsabilidade em procurar assegurar e contribuir para a gestão adequada dos nossos recursos e das indústrias que exploram esses recursos. Recentemente, no ano passado, publiquei um artigo que dá conta, de facto, do processo de migração das atividades industriais para o mar profundo. E começaram por uma tão simples e que teve tanta relevância no contexto dos Açores, que foi a utilização do mar profundo pelos cabos submarinos. Aliás, a primeira grande expedição e o primeiro grande conhecimento que se começou a obter sobre o mar profundo foi com a expedição do HMS Challenger, cujo objetivo principal não era o conhecimento científico, não era o conhecimento, ou a curiosidade, ou a exploração, era encontrar a forma de distribuir os cabos submarinos ao longo dos oceanos. E isso foi uma atividade importante para os Açores, e particularmente para a ilha de Faial, como todos sabemos. Os tempos áureos daquela ilha foi no tempo em que tiveram ali instalados as empresas, as indústrias de cabos submarinos. E, portanto, esta migração das atividades dos cabos submarinos, para o mar profundo, dá-se por duas razões: esgotamento e excesso de ocupação das zonas tradicionais, terrestres e costeiras, das plataformas continentais adjacentes aos continentes, esgotamento dela, e a migração por interesse económico e não por curiosidade científica. E os Açores têm uma palavra e têm desempenhado um papel. Por exemplo, os primeiros critérios científicos desenvolvidos no âmbito da Convenção da Diversidade Biológica e para uma gestão adequada do mar profundo e dos oceanos abertos, dedicada precisamente à proteção do mar profundo e do oceano aberto, tiveram o nome de critérios Açores, porque foram desenvolvidos num workshop de peritos aqui e aprovados na Convenção da CBD pelos ministros dos países das Nações Unidas em Bona, em 1909. E a migração para o mar profundo dá-se em diversos setores. Eu não vou referi-los todos. Um deles, de facto, é as pescarias, que afetam também a questão aqui na região dos Açores. As pescarias a nível mundial migraram quer nas zonas económicas, quer no alto mar, quer nas pescas de pelágicos, quer nas pescas de profundidade, para um mar profundo, pescando-se atualmente a cerca de 2.000 metros de profundidade. E este trabalho, que foi publicado por um colega, o Telmo Morato, em 2006, foi revisitado recentemente, eu julgo que está um artigo até deste ano, que saiu este ano já, em que mostrou que o processo não parou. E isto tem-se refletido, como nós sabemos, de forma tão direta, com a necessidade de proteção do Mar dos Açores, em que várias pessoas estiveram aqui envolvidas e que teve agora algum sucesso, nomeadamente a deputada Maria do Céu Patrão Neves, com os ouvidos que, de facto, a Comissão Europeia também vai dando a estes processos e a necessidade, de facto, de regionalizar alguns das pescarias. A outra é a exploração dos recursos minerais e que hoje já está na agenda diária da região, parece, na comunicação social, mas é um processo que já leva alguns anos e que resulta do quê? Da necessidade que as sociedades têm de mais recursos minerais. Há uma crise que está a perturbar, de facto, a vida diária dos países. Estas questões sobre o roubo de cobre aparecem todos os dias na comunicação social. Há uma necessidade crescente de cobre
na China, na Índia, na Coreia, para a sua eletrificação e as linhas de comunicação interna, e ainda que haja recursos minerais e depósitos terrestres, neste momento a exploração de recursos de minerais, nomeadamente do cobre, no mar profundo, tornou-se economicamente interessante e viável, e como tal estão-se a preparar a indústria está-se a preparar para iniciar os processos de exploração de petróleo em chamados sulfuretos polimetálicos, vulgo os campos hidrotermais ao longo das dorsais oceânicas do planeta, e a indústria neste momento só está ativa nas zonas económicas, nas zonas de jurisdição nacional e não nas zonas de jurisdição internacional. Com explorações a cerca de 1.600 metros de profundidade. Outro, que provavelmente todos ouviram falar, outro conjunto de minérios que são extremamente importantes, são as chamadas terras raras, são minérios, alguns no seu nome, mas telúrio, o bismuto, o tungstênio, o cobalto, são aqueles minérios que são utilizados no nosso dia-a-dia, nos nossos telemóveis, nos nossos computadores, naquilo que nós atualmente não dispensamos e que todos os depósitos atualmente ainda são, estes minerais são explorados em terra, mas os estudos que existem estão a mostrar que nos montes submarinos, os montes imersos, os teores minerais, os teores de minérios são extremamente superiores àqueles que encontramos em montes, em depósitos terrestres. Que o número, aqui está 10 levantado a 60, terá aqui 10 levantado a 1. Portanto, estão a ver, de facto, a diferença, e é de esperar que haja também, de facto, uma corrida a estes. A outra é a exploração biotecnológica. A corrida que se está a fazer às genómicas, transcriómicas, proteómicas, relacionada com a procura de novas moléculas e novos princípios ativos oriundos de organismos em geral, mas de organismos marinhos, e há um potencial, não um potencial, há uma realidade já em produtos ativos para a cosmética, para a farmacêutica, para a produção de energia, para a alimentação em moléculas de organismos. E o mais interessante é que na biotecnologia cerca de 70% é utilizado para farmacêutica e cosmética, ou seja, em termos comuns, para prolongar a vida das pessoas, para prolongar, sabe, o problema de sobrepopulação das pessoas, mas é uma corrida que não vai parar, esperando-se que, em termos de moléculas anticancro, haja cerca de 250 mil a 590 mil novos químicos em organismos marinhos. E 90% a 92% desses são desconhecidos. Portanto, isso não é de espantar que países como o Reino Unido, e isto tem data de 15 de fevereiro, façam também, neste momento, promovam um grande programa de milhões, liderado pela Universidade de Aberdeen, no Reino Unido, para a procura de antibióticos com foco nos fundos marinhos. Isto também, ao mesmo tempo, decorre numa altura em que algo que estava previsto na Lei do Mar, que foi assinada pelos países em 1982, que se defina, por exemplo, definitivamente quais são as plataformas continentais dos países. Porque a plataforma, ao contrário do mar territorial, da zona económica exclusiva, a plataforma continental, no âmbito da Lei das Nações Unidas, nunca foi delimitada em termos de distância. Foi sempre lá dito que os países iriam dizer qual era a sua plataforma continental. E é esse processo que agora está em curso, todos nós ouvimos falar, e que Portugal se envolveu e que depositou no âmbito das Nações Unidas um processo de requerimento de cerca de 4 milhões de quilómetros quadrados de plataforma continental, incluindo a zona económica exclusiva e o mar territorial. Isto representa cerca de 99%
do território nacional. Ou seja, o território nacional português, abaixo dos 400 metros de profundidade, é 99%. Isto incluindo também as partes terrestres. De facto, temos aqui um domínio que não podemos depreciar e para o qual é preciso investir. Uma das atividades, e onde, de facto, faz exploração de recursos vivos no mar profundo, é nos montes submarinos dos Açores, como o professor Monjardino dizia, mas, no entanto, estas áreas são frágeis, pequenas, e é verdade. Eu posso dizer que 6% da zona económica exclusiva dos Açores são disponíveis às pescas. No 1 milhão de quilómetros quadrados, apenas 6% são disponíveis às pescas nos montes submarinos. O resto está abaixo de 1.500 metros de profundidade. Mas os montes submarinos de facto, tornaram-se um alvo de interesse. Este é um artigo publicado agora, onde fizemos um levantamento, onde lideramos o levantamento dos montes submarinos existentes no Mediterrâneo e no Nordeste Atlântico. E onde se vê que, de facto, a região dos Açores é uma região rica em montes submarinos. Nos Açores existem 434 montes submarinos de diferentes características. Mas eles só representam, de facto, em termos de até aos 1.500 metros de profundidade, 6% do nosso território. E onde, de facto, se tem, ao longo dos anos, exercido as pescarias e se tem retirado alguns recursos vivos disponíveis e exagerado. Este é um artigo que, também publicado agora, este é também de 2003, que faz uma revisão das pescarias na região dos Açores desde 1950. E que podem ver como ela tem variado. Este foi o tempo áureo em que a biomassa retirada eram os grandes cetáceos, as baleias, o amarelo, as baleias. Aqui houve um período, que também já decaiu e desapareceu, em que as algas tinham alguma utilidade económica, mas também desapareceu porque vieram outros produtos sintéticos e biotecnológicos que retiraram o interesse e a própria exportação e utilização e muitos deles eventualmente eram utilizados também para a agricultura e agora há novos nutrientes, como é que se diz, né? Pesticidas, fertilizantes que podem ser utilizados. Outro aspecto complicado nas nossas pescarias são os atuns. Como podem ver, os atuns têm uma variabilidade que tanto andam para cima como andam para baixo, mas têm um peso importante na economia. E as pescas de demersais, os grandes plágicos como os espadartes têm pouca relevância. Este é interessante, o número de espécies que fomos vem sempre crescendo. O número de espécies que estamos a explorar, ou seja, que estamos a extrair da natureza e a explorar para a alimentação, para a indústria, tem vindo a aumentar. Mas um aspecto engraçado é que é reconstituída aquilo que era reportado como espécie, isto aqui são espécies individuais, e aqui era aquilo que de facto estávamos a retirar, porque muitas das espécies, não havendo conhecimento científico, não se identificavam-se 5 espécies pelo mesmo nome. Isto é complicado quando se faz gestão de recursos, porque cada espécie é uma espécie, faz parte de um ecossistema e é preciso. E só recentemente é que as estatísticas, que isto são as estatísticas, são espécies para as estatísticas, confluíram por fim e hoje temos o conhecimento exato, tudo o que é reportado tem o nome correto. Isto já depois do ano 2000. Levou anos, porque isto leva burocracia, a lotação tem que adotar, os governos têm que adotar, têm que passar a decreto-lei, etc. Levou 10 anos. Mas continuamos, de facto, a explorar mais e mais espécies. Porquê? Porque as pescarias vão sendo diversificadas com problemas que existem nas pescarias mais tradicionais. Mas uma coisa que este gráfico mostra, a captura reportada e a captura reconstruída. Isto é o que nós pensamos de facto que é capturado, isto é o que é reportado. Mas o que importa aqui ver é este ponto. Nós atingimos o ponto máximo de sustentabilidade. Nós estamos neste momento numa situação em que a única coisa que podemos fazer é gerir as pescas sem crescer. E, em alguns casos, aquilo que é reportado como de recursos, como os invertebrados,
e vamos as lagostas, os cavacos, as lapas, etc., aquilo que é reportado está muito longe daquilo que é a pesca real. Está grande fuga, de facto, nesta coisa, o que cria problemas. Este mapa mostra a ocupação dos pesqueiros de pesca de demersais, na região dos Açores. E a ocupação das pescas de demersais e de pescas pelágicas em todo o arquipélago. Nós podemos basicamente dizer que toda a área está ocupada. Neste caso aqui dos coisas são as frotas, fora das 100 milhas, são as frotas que podem não ser da região também. Este estudo recente, publicado, salvo erro, o ano passado, pela Natasha Carvalho, estudante de doutoramento na altura, mostra compara a pesca de pequena escala com a pesca de grande escala. E ela mostra que, por uma região como os Açores, isto também foi mostrado para outras regiões, a pesca de pequena escala traz, de facto, mais benefícios. Descarregam um pouco mais de peixe que atinge maior valor por tonelada do que as embarcações de maior porte. Consomem menos fuel, parecem menos nocivas para os mananciais e dão mais emprego. E se nós olharmos para as recomendações que têm vindo ano após ano através deste barómetro chamado barómetro PwC, que é um indicador utilizado por uma empresa sobre a economia do mar, o que é que eles dizem em relação às pescas? Eles dizem que, este é o relatório de 2013, os desafios que se colocam a este subsetor são os seguintes: acrescentar valor ao produto de base primário, peixe e marisco, através da sua conservação, transformação e diversificação. Reforçar as práticas de captura sustentáveis, certificando os processos e comunicando adequadamente ao consumidor final. Este é um processo que também está em curso. A certificação e a acreditação, no fim de contas, promover o peixe dos Açores, que pode ser promovido em termos de pescaria sustentável, está a ser feito. Este guia do consumidor do pescado dos Açores é um guia não sobre o valor organolético do peixe, que tem sempre, o peixe tem sempre valor mais organolético interessante, e é melhor comer peixe do que comer carne, mas comer peixe de pescarias que são sustentáveis. E a publicidade aqui, que é peixe pescado de linha, como tal, continuar a promover de facto o nosso peixe, o peixe português e o peixe dos Açores como o melhor peixe do mundo, que é uma coisa que está a pegar. Está a pegar, exige o envolvimento de diferentes setores. Este livro, publicado, coordenado pelo José Bento dos Santos, onde ele me pediu para eu escrever o prefácio, para lhe explicar porque é que o peixe de Portugal é o melhor peixe do mundo. Obviamente que eu aí também expliquei porque é que o peixe dos Açores é o melhor peixe do mundo, e que está a ter a aceitação e a promoção dos grandes chefes da cozinha internacional. E é nisso, de facto, que devemos apostar. Mas quando começámos este projeto, começou também a crise, o peixe começou a desvalorizar, mas não podemos, de facto, esmorecer. O outro aspecto são as atividades não extrativas. A nossa biodiversidade tem um valor enorme também como espécies para a observação. Este estudo, conduzido por uma estudante de doutoramento, Adriana Restauração, já doutorada agora, publicado na revista Ecological Economics, mostrou que os 84% das pessoas, portanto há aqui uma apetência social e uma apetência das comunidades, diziam que a biodiversidade marinha deveria ser uma prioridade dos governos a nível regional e internacional, e que destas pessoas, todos os inquiridos, 77% estão dispostos a pagar para a conservação das espécies marinhas. Os estudos foram continuados, todos eles no âmbito, de facto, de mostrar o valor de não uso da biodiversidade, e estamos em processos, de facto, de dar um valor económico à mar dos Açores neste tipo de atividades. Este aqui é o valor para o whale watching na região dos Açores, não o valor direto, ou seja, este é um gráfico preliminar, em que mostra só o valor pago pelos
clientes desta atividade do whale watching e, portanto, não tem em conta um outro valor adicional, que é a ocupação dos hotéis, a ocupação dos restaurantes, as viagens, etc. Este não é o do whale watching, desculpem, porque o do whale watching... está aqui. Aqui nesta região são 880 mil euros por ano, 233 mil euros por ano, 209 mil euros para aquele ano em que este se refere, o Monte Submarino Condor 1605 e 93 mil euros por ano. E é uma atividade que está, eu não tinha aqui os valores, mas é uma atividade que está a crescer. A outra atividade que agora está na agenda, de facto, do país e do interesse internacional são as atividades extrativas minerais. Os Açores são uma região rica em campos hidrotermais ativos e não ativos. Esses campos hidrotermais e os montes submarinos são depósitos de recursos minerais com interesse económico. Este estudo aqui é um estudo sobre os depósitos de ferro-magnésio das crustas no Norte Atlântico, onde alguns das análises foi feita também aqui na região dos Açores e onde mostram que há um potencial interessante. Os que conhecemos, mas que há muito, obviamente, temos que passar por uma fase de prospecção intensa, que vai demorar cerca de 5 anos, segundo a empresa que fez os pedidos de concessões, há riqueza em recursos minerais e, segundo as expectativas, estes campos hidrotermais são mais ricos e mais interessantes em teores de alguns minerais do que aqueles que estão a sul dos Açores e sobre os quais já há concessões, mas aí as concessões não são de empresas comerciais, são de países. A China, a Rússia e a Alemanha têm neste momento concessões para o TAG, a zona umas milhas abaixo dos Açores. E com teores conhecidos, o Rainbow com mais teores de cobre do que o Lucky Strike, etc. Esta é a zona que foram publicados os avisos em setembro deste ano, na região dos Açores, para a concessão de zonas de exploração, quer dizer, de prospecção mineral. Felizmente, os Açores têm um parque marinho, têm já áreas, de facto, limitadas para a conservação, um aspecto avançado, como o Lucky Strike, o Menez Gwen e o Rainbow, e, portanto, há já zonas que, de facto, estão dedicadas à ciência e à conservação, e estas são as zonas que foram publicados avisos. Nenhuma outra empresa respondeu, portanto, julgo que os processos para contrato com a empresa Nautilus vão para a frente. E a Nautilus, que era para iniciar a exploração na Papua Nova Guiné já o ano passado, teve que interromper o processo porque o governo da Papua Nova Guiné exigiu sempre participar com 30% perante a sua legislação nos processos de prospecção, mas não está a participar com os 30% e eles não têm possibilidade de, perante o contrato, ir para além dos 70%, estão a ver se convence o coisa. E está-se a virar muito para duas áreas. O Tonga, no Pacífico, e a região dos Açores. Isto, de facto, vai acelerar o processo aqui na região dos Açores. A outra, que eu acho que é extremamente importante, são os recursos genéticos. Enquanto os recursos minerais, de facto, vai ser uma subcontratação com uma empresa, em relação aos recursos genéticos, sobretudo nos campos hidrotermais, onde a fisiologia dos organismos é de facto distinta, as formas como os enzimas que ali existem para reparar, por exemplo, as lesões na cadeia de DNA, para entrarem nos processos de remoção dos tóxicos, que são locais extremamente tóxicos, naturalmente tóxicos, cheios de metais pesados, os processos imunológicos têm interesse particular e grande potencial. Nós há muitos anos que trabalhamos neste domínio, e aqui há a possibilidade de capacitar, de facto, e há o interesse, e devemos mobilizar a capacitação nacional para estudos da biotecnologia, porque se não formos nós a fazer as patentes, senhores, os benefícios não serão nossos. Este aqui é um caranguejo, vou passar à frente.
alguns aspectos da operação. Isto é o Lucky Strike, com instalações, um observatório permanente, os modelos que desenvolvemos de jaulas recuperáveis acústicos e os tipos de estudos que estamos a fazer lá. Por exemplo, em ecotoxicologia proteómica, nos estudos de umas proteínas que chamam-se metalotianinas, que são proteínas que neutralizam os efeitos negativos da exposição a elementos tóxicos, e os campos hidrotermais são laboratórios de poluição natural. Aquilo é extremamente tóxico, de facto, e aqueles organismos vivem e proliferam ali. Nós podemos dizer a biomassa num campo hidrotermal é cerca de 20 kg por metro quadrado, enquanto numa planície habitável é de 1 grama por metro quadrado. A genómica tem a transcriptómica, e em particular conheceu o estudo de identificação e de reparação do DNA por enzimas, estudos de imunorreação, estudos de biomineralização, as respostas de hemócitos à regeneração da concha. E isto está em curso. Está em curso não só por investigadores daqui, mas também outros investigadores nacionais. Recentemente, o Raul Betancourt, no ano passado, não, em 2010, sequenciou todo o transcriptoma, pronto, é uma espécie de genoma. Não é o genoma total, mas é uma coisa parecida com o genoma. Ou seja, são os genes ativos no momento em que se faz a análise. O que é interessante porque nós podemos utilizar experimentalmente por os indivíduos em diferentes situações e termos diferentes transcriptomas e aí obtermos conhecimento por aqueles que estão ativos e não estão ativos, quais que são funcionais em determinados fatores e não são determinados em fatores. Tendo sequenciado 86 mil genes e 44 mil proteínas e identificado vários genes envolvidos nas reações imunológicas e inflamatórias dos mexilhões. Um outro, posteriormente, já em 2012, o transcriptoma das bactérias que vivem em simbiontes associadas aos campos hidrotermais, aos mexilhões das profundidades, ou este estudo da Silvia Lino, uma estudante de doutoramento, feito em colaboração com o Instituto de Medicina Tropical sobre o potencial de moléculas para a malária, que é propriedades antimaláricas, e onde se observou elevada atividade antimalárica no caranguejo cego das hidrotermais e na gorgónia, que é um coral de profundidade aqui dos Açores, que chega aos 3.000 anos de idade. De facto, ao longo dos anos, a capacidade e a capacitação tem sido grande. Hoje, o grupo é o 10º, para os últimos 10 anos, para cerca dos últimos 10 anos, é o 10º a nível mundial em termos de publicações científicas sobre os campos hidrotermais, ainda que seja fundamentalmente, nós estamos fundamentalmente ligados à fisiologia, genética, biologia, etc., e não às questões de geologia. E agora gostava de lembrar aqui porque isto também já está na agenda nacional há muito tempo. Quando o professor Hernani Lopes avançou com este relatório sobre o hipercluster do mar, ele faz referências específicas à diversidade de produtos e biotecnologia existente nos fundos dos mares nacionais continentais, o conhecimento avançado obtido por setores de excelência. Algumas universidades recomendam o estabelecimento de atividades industriais para o processamento destes produtos, constituir classes de atividades juntos centros de investigação científica de biologia marinha, etc. E diz, a instalação permanente nos Açores de um Centro Internacional de Investigação do Atlântico, orientado para o estudo de forma de vida das hidrotermais de grande profundidade existentes nas proximidades daquele arquipélago, reforçam a participação de investigadores portugueses nas equipas nacionais que estudam estes fenómenos, terão um impacto estratégico para o país. Porque, notem, há aqui uma coisa. Se nós olharmos para o registro mundial de patentes, nós verificamos que em 17% a origem taxonómica, ou seja, de onde é que aquela molécula veio, de que organismo veio, não está identificado, e a origem geográfica do material não está identificada. O que é que isso significa? Bom,
Significa que há uma coisa chamada Tratado de Nagoya que diz que as populações, as nações, têm o direito a partilhar os benefícios de uma retirada, de uma patente ou de uma molécula que foi comercializada. Mas isto é muito ambíguo, porque isto relaciona-se com o quê? E desculpa-me os juristas que aqui estão, que eu se calhar estou a dizer grandes asneiras. Relaciona-se com o quê? Com o conhecimento, de facto, que as populações, ou as nações, ou as sociedades, ao longo dos anos que habitaram naquele local, com o conhecimento empírico que elas tenham, porque eles usaram aquele chá, usaram aqueles, como nós sabemos, todas as ervinhas, umas são para o estômago, outras é para os pulmões, outras é para aquilo, não sei quanto. Mas quando nós estamos a falar do mar, com a sua conectividade enorme, em que o organismo é tanto encontrado aqui na região dos Açores, como a norte, como a sul, e onde as populações, de facto, não têm um conhecimento empírico, é muito difícil exigir partilha dos benefícios. A única forma que o temos para fazer é criar as capacidades aqui. E isso é possível criar estas capacidades. Eu duvido que seja possível e haja interesse em criar capacidades para os recursos minerais. Mas para a biotecnologia é possível criar aqui laboratórios que, de facto, façam todo o processo, identificam, façam a patente e depois se associem com a indústria farmacêutica, não estou a dizer porque criamos a indústria farmacêutica, de modo a coisa. Essa é a maneira, porque de resto não vamos retirar os benefícios se não criarmos as capacidades. E muito obrigado. Santos, pela sua intervenção. E passamos à segunda intervenção deste painel, a oportunidade do setor agroindustrial, da professora Maria do Céu Patrão Neves. Gostaria de começar por felicitar a Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo por esta excelente iniciativa. Como não, preparar o futuro, certamente, é aquilo que nós temos sempre que fazer, não só no presente, mas tendo necessariamente que começar no passado. E parece que estamos sempre atrasados para preparar o futuro. Por isso, é de facto um título que, por um lado, como eu digo, estamos sempre atrasados, precisamos sempre de ter começado antes, por outro lado, está sempre atual, porque se trata do futuro. E não cansa, pelo contrário, há sempre mais que dizer, nunca se esgota efetivamente este tema. Manifestar também a minha satisfação por poder estar aqui presente e, em estrita obediência ao tema que me foi dado, falar das oportunidades do setor industrial e agora com um bocadinho mais de liberdade, em vez da tal estrita obediência, focar-me se calhar um bocadinho mais primeiro no setor agroindustrial, tal como o vejo, como o percepciono neste momento nos Açores e mais na parte final orientar-me para a questão das oportunidades. A questão do setor agroindustrial é realmente por demais importante e se calhar dispensaria qualquer tipo de justificação dizer que o setor agroindustrial é importante. Permite a obtenção de mais-valias para a produção agrícola, ou seja, nós, mais do que apenas termos a possibilidade de vender matéria-prima, os produtos agrícolas, temos possibilidade de os transformarmos e, através da sua transformação, obviamente, podermos acrescentar valor a esse mesmo produto. Se esta é uma possibilidade, é óbvio que é isso mesmo que devemos fazer e, por isso, para qualquer tipo de produção agrícola sustentável, globalmente sustentável, nós precisaríamos de criar uma indústria associada que nos permitisse tirar mais valor daquilo que é a produção, entretanto, já existente.
potencializa a exportação, como é óbvio, e potencializa a exportação uma vez que reforce a qualidade e a competitividade, e é sempre mais fácil e, mais uma vez, com mais valias, conseguir fazer a exportação de um produto transformado do que sem ter esta indústria associada. E, obviamente, também dinamiza a economia local e regional através da criação de emprego e de riqueza. Por isso, não temos apenas uma linha produtiva, mas podem-se criar e devem-se criar, algumas estão criadas, fileiras em setores e fileiras diversificadas. A importância do setor agroindustrial é, de facto, determinante, primeiro, para uma alavancagem do setor primário, e é interessante aqui dizer que, até há alguns anos, o setor primário estava completamente ultrapassado. Parecia que nós, portugueses, menos os açorianos, mas os portugueses em geral, ligávamos pouca importância ao setor primário. Aliás, não estava definitivamente na moda, parecia que não era digno sequer tudo o que fossem atividades ligadas ao setor primário, e curiosamente nós hoje estamos a verificar que há uma inversão em relação a esta perspectiva. Hoje há uma dignificação cada vez maior da agricultura. Tudo o que diz respeito à economia do mar não vou investir, porque o Ricardo já o fez com o brilhantismo da palavra e também dos slides. Os meus são um bocadinho mais cinzentos, como podem verificar, menos coloridos e menos dinâmicos. E, de facto, o que nós verificamos hoje no domínio da agricultura é que temos 240 jovens, em termos nacionais, a virem para a agricultura por semana, e são jovens com licenciatura, com mestrados, com doutoramentos, que com pequenas explorações altamente equipadas ou assistidas do ponto de vista científico e tecnológico, conseguem ganhar capacidade de internacionalização num curto período de tempo. E, por isso, hoje, regressar à terra, a agricultura está na moda. Mas está na moda voltar à agricultura, mas percebê-la já em termos verdadeiramente do século XXI, e isso passa sempre também por associar a indústria. E depois a questão, efetivamente, da não só a alavancagem do setor primário, que hoje volta a estar no centro da nossa atenção, até mesmo para diminuir as importações e reforçar o autoaprovisionamento e a possibilidade de exportação. Mas também como estratégia do crescimento do país e da região. E é interessante verificar que a indústria agroalimentar tem um volume de negócios quase duplica aquela que vem em segundo lugar, que é a indústria metalúrgica. Por isso acho que este número também nos deve animar, porque certamente, se esta é a realidade, é porque há aqui um potencial enorme que temos também aqui nos Açores que aproveitar. A Ministra da Agricultura criou recentemente a Secretaria de Estado da Alimentação e Investigação Agroalimentar. Interessante. Tomada de posse do Secretário de Estado Nuno Brito foi no dia 1 de fevereiro, e por isso isto é uma opção política clara, bem fundamentada, penso eu, naquilo que foi dito anteriormente e que a própria Ministra afirma justificar-se para privilegiou de todas as potencialidades deste desenvolvimento agroindustrial, ela privilegiou o maior controle alimentar exigido pelo mercado externo. De facto, as suas palavras em relação à apresentação desta nova secretaria foi precisamente a dizer que temos dossiês fitossanitários em muitos países para que nos abram as portas nos mercados de exportação, e precisamos continuar esse caminho para termos uma ação mais proativa na conquista de mercados internacionais. Por isso, o grande objetivo é, efetivamente, a exportação, onde podemos rentabilizar mais ainda tudo aquilo que é o tecido produtivo e transformador no domínio agrícola, e a exigência é, claramente, a qualidade, neste caso, os dossiês fitossanitários, como são aqui destacados. De facto, o ponto de partida é claramente o imperativo de qualificação, aliás, de promoção da qualidade, que não é exatamente o mesmo,
desculpem, e o objetivo é a exportação. Pelo caminho ficam uma série de etapas que têm de ser consideradas. Não podemos saltar aqui etapas, temos que as percorrer todas e temos que as conjugar, temos que as coordenar todas. Uma primeira, a da qualidade. Se não apostarmos na qualidade, não há sequer condições para podermos avançar. Esta qualidade certamente que tem que ser alcançada, assistida pela investigação. Não apenas investigação, mas diversificação, e diversificação no que diz respeito não apenas à produção, mas também ao processamento, e por isso estamos a avançar de uma investigação científica também para uma inovação tecnológica. A promoção do produto, sem a promoção do produto podemos tê-lo excelente e ficamos com ele em casa, e, finalmente, a exportação. Por isso, fazemos aqui, digamos, o percurso todo, de onde é que partimos, base elementaríssima, até aquele que é o objetivo, e para quê? Obviamente, para, quer no setor primário, quer no setor secundário, termos mais valor e, assim, dinamizarmos a nossa economia com um bem que, efetivamente, somos capazes de produzir. Permitam-me, então, que passe agora, muito brevemente, por estes cinco etapas do percurso, cada uma das quais nos poderia ocupar aqui uma sessão, e por isso permitam-me que eu só aponte alguns aspectos que considerei prioritários, sem de todo esgotar aquilo que haveria a dizer sobre cada um deles, e que eu confio que com a vossa análise, apreciação crítica, depois na altura do debate, façam favor de apontar para um maior contributo para todos nós. Começaria então pela questão da qualidade e diria que a questão da qualidade realmente se coloca com uma acuidade acrescida nos Açores. E porquê? Porque a nossa agricultura é uma agricultura de pequena escala e quando nós nos estamos a referir a setores que, produtivos como o setor do leite ou da carne, cuja produção ultrapassa largamente aquilo que são as necessidades da região, obviamente nós temos que avançar com esses produtos para o continente, para a Europa, para outros mercados. Por isso, não podem ficar aqui. Temos que conquistar outros mercados. Ora, se assim é, nós temos que efetivamente apostar na qualidade, porque só apostando na qualidade é que conseguiríamos efetivamente garantir a sustentabilidade destes setores que são realmente altamente produtivos. Para reforço, aliás, se calhar até um bocadinho antes de ir, mas nós já temos leite e carne de excelente qualidade. E ainda há bocadinho o Ricardo dizia que temos o melhor peixe do mundo. O português é o melhor peixe do mundo e o açoriano é o melhor peixe de Portugal, por isso, do mundo. E nós também dizemos que o nosso leite é o melhor leite do mundo e a nossa carne também é a melhor carne do mundo. Nós temos que perceber muito claramente quais são os padrões de qualidade internacionais que, neste momento, abrem ou fecham portas. E nem sempre, de facto, os nossos produtos cumprem estes requisitos. Eu devo dizer que, neste momento, está a ser preparado um negócio que me parece excelente, que tem a ver com a possibilidade de Portugal exportar leite para a China. Os novos hábitos alimentares são oportunidades para nós também. A China paga o litro de leite, tem ideia? 3, 4 euros. Quando nós aqui, às vezes, nem aos 50 cêntimos chega e por vezes é vendido abaixo do preço de custo. Por isso, estes são mercados que nós temos que conquistar. Agora, é preciso saber se, de facto, estamos a conseguir cumprir aquilo que são os requisitos internacionais para entrarmos nestes negócios que, de facto, constituiriam uma oportunidade excelente de desenvolvimento destes nossos setores que estão fortemente enraizados e em que nós temos efetivo potencial. Eu diria que temos claramente para estes setores altamente produtivos dos Açores, não podemos deixar de
ter melhor controlos e, de acordo com estes parâmetros internacionais, mais vistorias. E temos que investir muito, muito no acompanhamento, aconselhamento técnico de proximidade. Não só no gabinete, nós temos tido muitos técnicos atrás das secretárias. Compreende-se porque os processos de candidaturas aos vários programas da União Europeia são complexos e eles têm estado sobretudo focados nestes processos. Mas neste momento não basta. Temos que ter uma equipa de técnicos que esteja efetivamente no terreno e que esteja no terreno a acompanhar e a auxiliar naquilo que tem que ser algumas alterações a produzir. E depois, indubitavelmente, nós precisamos de mais e melhor formação dos nossos produtores. É dito, e com razão, que aqui nos Açores nós temos, a nível da agricultura, o tecido produtivo mais jovem, o que é uma vantagem. Indubitavelmente é uma vantagem. Mas quando não temos esta juventude associada à formação, então nós perdemos a vantagem. E aquilo que nós estamos a assistir neste momento no continente é que, de facto, há a juventude e há a formação, formação superior. E nós temos a juventude, mas não temos ainda a formação. E muitos destes cursos de formação de curta duração são importantes, mas nem todos estão efetivamente direcionados para as nossas necessidades. Alguns é só para constar das estatísticas. É preciso termos consciência daquilo que efetivamente é a nossa realidade, se queremos preparar o futuro. Não é escondendo com síndrome da avestruz, escondendo um bocadinho a cabeça de baixo no buraco e não vendo, que deixamos que a realidade deixa de ser aquilo que é. Por isso temos que enfrentar aquilo que é a nossa realidade com realismo, se queremos efetivamente preparar o futuro, ou seja, alterar essa realidade em função daquilo que são as oportunidades que o futuro nos oferece. E passaria agora ao segundo item, a investigação, olhando aqui para o relógio para o moderador não me chamar a atenção, e diria a investigação científica aplicada é determinante na obtenção da qualidade, quer ao nível da produção, quer ao nível do processamento e do controle. E este é um caminho irrecusável, precisamos de seguir. Para o desenvolvimento da investigação aplicada, importa claramente um relacionamento com a universidade. A universidade tem uma licenciatura em Tecnologia Agroalimentar, a Universidade dos Açores, mas é preciso uma ligação muito mais estreita, diria eu, em relação à universidade neste domínio. Hoje, no que diz respeito àquilo que são as possibilidades abertas pela União Europeia para apoio dos setores produtivos nacionais ou regionais, tudo se baseia no conhecimento científico. Eu costumo dizer, no presente, ao nível das instituições europeias, já não basta fazermos a reivindicação política, mas é preciso fundamentá-la cientificamente. É preciso apresentar uma fundamentação objetiva e rigorosa para aquilo que são as nossas pretensões. E não vai mudar, porque cada vez, sabemos, há menos dinheiro. O orçamento, pela primeira vez na história da União Europeia, é feito em baixa, é feito com um corte, o que aliás é um verdadeiro paradoxo, se nós pensarmos que a União Europeia vive hoje a sua maior crise de sempre, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista económico e do ponto de vista social. Por isso, quando se vive a maior crise de sempre, é a primeira vez que temos um orçamento com corte. É claramente um paradoxo. A realidade, em todo caso, é esta, independentemente daquilo que o Parlamento Europeu vai fazer, porque, como sabem, o orçamento foi acordado ao nível do Conselho e o Parlamento está contra, mas, enfim, sobre isto muito haveria a dizer, mas não é certamente o tema de hoje. O orçamento é em baixa, os apoios serão diminuídos e a necessidade de os utilizar bem acrescida. Não basta continuarmos a falar de excelentes taxas de execução, o que nos interessa é saber se os investimentos que fizemos, com o pouco dinheiro que temos, se os investimentos que vamos fazer são efetivamente investimentos reprodutivos, rentáveis. Porque isto de continuar a trabalhar para a subsídio ou dependência vai ser insustentável. Porque como as verbas vão ser diminuídas, nós temos que ter a certeza que estamos a investir essas verbas em projetos que, curto ou médio prazo, se tornam autossuficientes, se tornam sustentáveis.
De outra forma, vai ser muito difícil gerir as verbas que nos vão chegar. Relacionamento muito de proximidade com a universidade. Eu aqui diria que, falando como universitária, aliás, estamos aqui 3 colegas, a universidade vive também momentos difíceis e, por isto, também, pelo lado da universidade, haverá todo o interesse na criação de parcerias, de projetos, prestação de serviços que, efetivamente, coloquem aquilo que são os recursos humanos e técnicos ao serviço do desenvolvimento do tecido produtivo e económico dos Açores. E a boa notícia aqui é que, efetivamente, no que diz respeito à investigação científica, vai haver um reforço de verba. Já lá irei. Será também absolutamente necessário o estabelecimento de um laboratório regional de referência, como tipo Inova, que eu diria que necessita de ser repensado para se ajustar ou ter capacidade para responder àquilo que são as nossas necessidades e que se estabeleça em rede com outros a nível nacional. Estamos a falar aqui de um requisito elementar também para a qualificação e para a resposta daquilo que são os mercados externos. E cada vez mais a implementação da experimentação. Nós temos que baixar custos de produção, nós temos que fazer diversificação e sem espaços para experimentação e sem rede de áreas de experimentação, também não iremos conseguir vencer essa batalha. Passo muito rápido, não, ainda estou na investigação, sim, porque eu queria falar efetivamente da questão financeira, que me parece muito interessante. É que no meio de todos os cortes a que assistimos orçamentais, de acordo com a proposta do Conselho, que é a que nós temos neste momento, a do Acordo sobre o Orçamento da União Europeia, toda a rubrica de investigação e desenvolvimento, de inovação e desenvolvimento, desculpem, vai ter um reforço de 37%. O que é verdadeiramente assinalável. Não esqueçamos também que nós estamos com, digamos, sob o signo da Estratégia 2020, que orienta todas as políticas da União Europeia até 2020 e cujos 3 grandes pilares é precisamente o do crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Um reforço claríssimo na investigação aplicada, na inovação, como elemento-chave para a competitividade. A União Europeia percebeu que estava a investir menos em inovação e desenvolvimento do que os seus competidores diretos, os Estados Unidos, o Japão, e neste momento está a reforçar fortemente tudo o que é inovação, investigação, desenvolvimento. Para quê? Precisamente nesta percepção de que é o conhecimento que está na base de economias de sucesso. Na base de toda a economia, o conhecimento. E aqui nós temos que fazer realmente um reforço importante. Programas que podem dar esse apoio, o Horizon 2020 é de facto aquele que vai ter um reforço muitíssimo importante. Passo à questão da diversificação, que se pode enunciar a 2 níveis principais, quer o da produção, uma variedade de culturas, mas também ao nível do processamento, ou seja, uma inovação de procedimentos. E uma não pode descurar a outra, nós precisamos realmente de inovação a estes 2 níveis. Esta diversificação ao nível da produção importa, sobretudo, para aumento do autoprovisionamento e redução das importações, tanto que se produzir, basta falarmos com qualquer pessoa na rua e diz-nos, produzia-se isto, produzia-se aquilo, deixou-se de produzir, agora são as grandes superfícies que têm. Deixámos de produzir e em muitas ilhas mais pequenas deixou-se muito de produzir aquilo que existia e que tinha efetivamente um mercado. Por isso é preciso perceber porque que há um abandono tão grande de algumas culturas que eram importantes para a nossa diversificação. Isso implicava este recuperamento, aproveitamento das terras, recuperação de produções anteriores e também um complemento de rendimentos que não seria de negligenciar. E destacaria aqui a questão do alinhamento com a futura reforma da PAC. A futura reforma da PAC
sobretudo ao nível do primeiro pilar, ou seja, dos pagamentos diretos, não entrando aqui em pormenores, aposta muito naquilo que é a diversificação agrícola e há apoios específicos para esta diversificação agrícola. Aqueles que estão claramente no domínio da agricultura dir-me-ão, oh, minha senhora, pois sim, mas nós temos o POSEI e por isso não estamos obrigados aos pagamentos diretos, às leis estabelecidas para o primeiro pilar. Certo, mas não tenhamos ilusões. Aquilo que é a política europeia no domínio agrícola, mais tarde ou mais cedo, chega também aos programas específicos. E por isso, o POSEI, que aliás já está neste momento em revisão, vai certamente, a pouco e pouco, assimilar aquilo que neste momento já está decidido ao nível da PAC, ou seja, para os 27 Estados-membros. A diversificação é absolutamente essencial. Aliás, tornada obrigatória ao nível da PAC. Ainda no que diz respeito à diversificação, destacando aqui a diversificação ao nível do processamento, sobretudo a inovação de produtos, modos de fazer e apresentação, nós temos que produzir algo de diferente. Hoje o mercado quer cada vez mais algo de específico, algo de diferente. E depois também o consumidor está cada vez mais exigente. O pacote de leite que não cabe bem no frigorífico já não é bem aquele pacote de leite que queremos e se quer compramos um outro formato, ou se tem a tampa ou se não tem a tampa. O consumidor está cada vez mais exigente e nós temos que responder a essas exigências do consumidor se queremos efetivamente continuar a ter cota de mercado e a ganhar mais cota de mercado. Visando responder mais adequadamente às necessidades e desejos do consumidor, criando sempre valor acrescentado para o que se tornam absolutamente necessários indústrias ambiciosas e ousadas. Da indústria, nós não vamos ser competitivos. E se não formos competitivos, aquilo que nós produzimos, outros vão produzir mais e melhor. Promoção. Indubitavelmente, temos que seguir este caminho. Eu estou a ver o adiantado a hora, vou ser mais breve. Produção com qualidade cientificamente comprovada e devidamente apoiada por uma indústria inovadora, e aqui faço a revisão das etapas anteriores, carece ainda de uma promoção adequada, o que, e mais uma vez, aponto aqui apenas o que me parece fundamental, sem esgotar de todo o assunto. Importa a valorização de marcas identificadas, a marca Açores já tem nome, precisa investir mais nela ainda, promoção de DOPs, IGPs, procura de mercados específicos e até produção para esses mercados específicos. Às vezes há muito aquela ideia, primeiro produz-se um determinado produto excelente e depois vai-se procurar o mercado. Não, aqui tem que haver uma relação dialética. Enquanto se produz algo de inovador, é preciso saber para que mercado é que vai ser dirigido. Qual é o gosto daquele mercado? Porque senão depois ficamos com o produto excelente e não temos mercado. Por isso temos que ir vendo para que mercado é que nós estamos a produzir. Ir investindo logo nesse mesmo mercado e aferindo sabores. Sensibilização para o consumo de produtos regionais, penso que não deve ser também esquecido e, sobretudo, deixarmos as questões mais de competição entre ilhas e termos em todas as ilhas o gosto, o orgulho de promover o que é açoriano. Da nossa ilha, sim, de todas as ilhas, sim, também. Para que é que devemos de ir a um sítio onde não há um produto dessa ilha e preferimos o continental em vez de ter da nossa ilha ao lado? Um apoio também ao nível legislativo e burocrático é indispensável. Derrogações legislativas para pequenas quantidades, para mercados locais, temos que simplificar. A complexidade burocrática é de tal forma que nos paralisa completamente. E também a burocracia ao nível de procedimentos e fiscalização, e aqui falaríamos, por exemplo, do MASAI, é contraprocedente, muitas vezes, e por isso estes aspectos têm que ser também agilizados. A exportação é realmente o grande objetivo. Exportação é uma necessidade para a sustentabilidade de alguns setores produtivos, já o dissemos, que ultrapassam as necessidades regionais e nacionais. Capacidade de exportação depende de bons níveis de execução das 4 etapas anteriores e, ao mesmo tempo, a concretizar-se, vai estimular e reforçar essas mesmas etapas. Por isso, aqui há um círculo dinâmico constante. Precisamos também de uma política de internacionalização das empresas, que não é cada uma das empresas que vai fazer.
Precisamos de mecanismos de apoios governamentais, que realmente, depois de ser esta política de internacionalização de empresas, crie os mecanismos necessários e suficientes para que essa internacionalização se dê, e uma criação de sinergias entre empresas do setor primário, entre todos os intervenientes da cadeia de valor e também mecanismos de expansão para concretizar economias de escala. E estes são os mínimos dos mínimos, com responsabilidades divididas entre o que são os produtores, o que é o tecido industrial e que é o poder político e governativo. Terminando com as oportunidades, e aqui ficarão as pessoas defraudadas que deixam as oportunidades para o fim, mas as oportunidades estão rasgadas uma vez que as 5 etapas estejam cumpridas. Nos Açores nós temos efetivamente um número considerável de indústrias associadas a setores muito diferentes, mas de facto não são muitas as que cumprem os requisitos que eu apontei anteriormente. Há honrosas exceções, algumas também aqui na terceira, muitas que já visitei, não vou referir nomes nem das que não cumprem, nem das que cumprem, e cada um fará a avaliação que melhor entender. Há um número excessivo de pequenas e de natureza tradicional, escassamente assistidas pelos novos conhecimentos biotecnológicos, com uma tímida inovação, sem qualidade competitiva no mercado externo. E nós temos, de facto, grandes oportunidades, e para conforto do nosso moderador terminarei aqui. Nós temos realmente grandes oportunidades para o nosso setor agroindustrial. Nós temos uma população mundial que continuará a aumentar, o Ricardo ainda há pouco já o referiu. Os hábitos alimentares dos países em vias de desenvolvimento estão a mudar, por isso há um mercado cada vez maior nos países em vias de desenvolvimento e eles não produzem em quantidade suficiente. Por outro lado, no mundo ocidental, as exigências de higiene e de segurança alimentar aumentam, o que constitui um desafio muito importante para todos os produtores. Cresce também a procura de diversidade gastronómica, pequenos mercados, mercados gourmets, especializações. Há muito espaço que é preciso explorar. Os sabores tradicionais estão na moda também. A alimentação biológica, há muitos nichos de mercado que estão ao nosso alcance. E depois deste apontamento de meros tópicos, agradeço a vossa atenção. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Professora, pela